Graça e paz, amados. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. E eu convido a todos que estão em casa e alguns dos irmãos que estão aqui providenciando para que esse culto aconteça e chegue até você que está na sua casa. Eu convido a estar em oração nesse momento ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor e eterno Deus, eterno Pai, nós louvamos, engrandecemos o Teu nome, reconhecemos a nossa fraqueza e que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que acima de toda crise e situação, o Senhor tem o poder e o domínio em Tuas mãos. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu convido aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias no livro de Neemias, que de uma certa forma, em alguns aspectos, lembra bem do nosso momento em que nós estamos vivenciando nos últimos dias. São crises, são dificuldades devido à nossa pandemia. O livro de Neemias vem nos trazer, relembrar essas dificuldades, mas também trazer até nós que através das nossas vidas algo pode mudar, pode ser diferente nas nossas vidas. Neemias capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, ou seja, todo o capítulo de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredir, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro
do rei. Amados, nos comentários da minha Bíblia, fala sobre as datas e as ocasiões em que foram escritas essa narrativa, e elas foram escritas durante o período de 430 a 400 anos antes de Cristo, para encorajar os judeus que haviam retornado do exílio na Babilônia e estavam restabelecendo a sua comunidade em Jerusalém e nos seus arredores. É preciso, amados, em tempo de crise, dificuldades, ter os nossos olhos voltados para os grandes planos e os grandes objetivos que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, na nossa família, na igreja. E nós vemos, amados, que há em nós uma grande responsabilidade. Neemias, aqui diz que ele era copeiro do rei, era um homem de confiança do rei. E Neemias, no verso 2, ele pergunta aos seus irmãos como está a situação, como está os seus irmãos, como está o povo. E nós vamos ver, amados, que no decorrer de todo o livro, por causa dessa pergunta, coisas grandiosas mudaram por completo na vida de Neemias. E nós vamos ver também, consequentemente, o povo foi abençoado através de Neemias, que quando Neemias perguntou: conte-me como é que está o povo, os que não estão no exílio, os que foram levados, como é que estão? Amados, no momento em que ele pergunta, ele tem a resposta, e aí ele não poderia se esquivar, não se esquivou e tomou a situação para si. O verso 3 diz: disseram-me os restantes que não foram para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Nós vivemos em tempo de crise. Nessa época não era uma crise pandêmica, mas era uma crise espiritual no meio do povo. O povo estava na sua cidade, os muros caídos, havia sujeira, havia as portas queimadas, o povo estava desprotegido. E quando Neemias olha aquela situação, lembra aquela situação que quando nós perguntamos para uma pessoa: fulano, como é que está a sua vida, como é que está a sua família? E nós não podemos simplesmente perguntar e já virar as costas. Se nós perguntamos, nós temos que obter a resposta, e dependendo da resposta, a responsabilidade é nossa, é minha, e foi de Neemias. O verso 4, quando Neemias ouviu aquelas palavras, aqui diz que ele assentou, chorou, lamentou, jejuou, orou a Deus. É responsabilidade nossa, amados. No tempo da crise, a nossa tendência, como os nossos antepassados já mostraram isso, em vez de orar, chorar, jejuar, a nossa tendência é murmurar. A nossa tendência é murmurar, começar a questionar as pessoas, começar a questionar a igreja, começar a questionar os presbíteros, começar a questionar o pastor e às vezes questionar até mesmo Deus. Neemias não. Neemias orou, jejuou, e o verso 5, amados, vem algo que não revela bem a nossa natureza humana. Nos tempos de crise nós murmuramos e nós lamentamos e só pedimos para Deus, só nos prostramos para pedir a Deus algo para as nossas vidas. Mas Neemias fez diferente, amados. Neemias, diante da crise, da dificuldade, orou, jejuou e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias poderia murmurar, dizer: não, mas isso aí não é problema meu.
Não é problema meu. Eu estou bem aqui, sou um homem de confiança do rei. Ele ora, ele jejuma, ele pede para Deus, mas aqui, amados, há algo que muitas vezes foge da nossa natureza. É no meio da crise reconhecer o poder de Deus. As nossas orações, geralmente quando nós pedimos, fulano, faça uma oração de exaltação a Deus, a pessoa até começa, te exaltamos, aí daqui a pouco diz, te pedimos. Essa é a nossa tendência. A oração de Neemias foi se prostrar diante de Deus, reconhecer o poder de Deus, que Deus era o Deus dos céus, que ele era o grande, temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que amam e guardam no meio de crise. É preciso reconhecer o poder de Deus, e não somente reconhecer, e dizer para Deus, Deus, Tu és o Deus grande e temível. Portanto, amados, a nossa oração é que no meio da crise, nós temos a tendência de criar outras crises. No meio das crises, nós temos a tendência de criar outras crises ainda mais maiores. E o objetivo de Neemias aqui foi de tão somente resolver o problema, e no decorrer do livro, nós vamos ver à frente que pessoas conspiraram contra ele. Ele saiu da situação, como o reverendo Hernandes gosta de colocar, ele saiu dos holofotes e foi vivenciar a situação da qual mudaria para sempre a sua vida, quando ele perguntou. Portanto, amados, no meio de crises, é preciso nós estarmos com os nossos olhos voltados para Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, reconhecemos, Deus, o Teu poder, a Tua grandeza. Mesmo em tempos de crises, o Senhor estabelece os meios para que o Teu povo, para que a sociedade sejam abençoadas por Ti, Pai. Nós reconhecemos o Teu poder e a Tua graça. Assim como Neemias reconheceu que o Senhor era um Deus grande, um Deus temível, nós queremos reconhecer, Deus, a Tua grandeza. Muitas vezes fraquejamos, mas é preciso que os nossos olhos possam estar voltados para Ti, Deus. Que no meio das crises, ó Deus, possamos reconhecer a Tua grandeza. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amado, como nós fazemos, e hoje seria o dia que nós estaríamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, e é algo que nós fazemos todos os cultos, faz parte da nossa liturgia, e eu costumo dizer que é um momento ímpar, que é um momento em que nós devemos sim conhecer o poder de Deus, mas conhecer também a sua misericórdia, através do perdão dos nossos pecados. E o verso 6, amados, ainda do livro de Neemias, o verso 6, Neemias diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, o qual temos, ele diz, o qual temos cometido contra ti. O interessante aqui, amados, mais uma vez Neemias toma a pá da situação, da miséria que o povo estava, e agora reconhece o seu pecado. E ele não diz os pecados do povo, dos exilados, daqueles que se rebelaram contra o Senhor. Ele diz: não, nós temos cometido contra ti o pecado. Ele reconhece. E nesse momento nós vamos orar a Deus, confessando assim os nossos pecados diante de Deus. E você que está em casa, os irmãos que estão aqui, eu convido a baixar suas frontes, estarmos orando ao Senhor. Oremos. Ó Deus, nós reconhecemos a nossa fraqueza, ó Deus. Quantas vezes, ó Deus, nós temos cometido pecado contra Ti, contra o nosso irmão, contra a nossa família, contra a nossa igreja.
mas que todos os nossos pecados, ó Deus, são a desobediência ao Senhor. E nesse momento, ó Deus, como igreja, cada um de nós, ó Deus, lançamos os nossos pecados diante daquele que morreu, diante daquele que padeceu, daquele que derramou o seu sangue para nos salvar. E que hoje nós tivéssemos esse acesso, Pai, direto ao Pai, para orarmos, entregarmos os nossos pecados a Deus, confessarmos os nossos pecados que temos cometido contra Ti. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Nos assiste, Deus, em nossas fraquezas, ó Deus. Todos nós que estamos aqui, aqueles irmãos que estão em casa, Deus, cada um possa confessar o seu pecado e sabermos, ao ponto em que confessamos, temos um grande Deus e temível e misericordioso para perdoar os nossos pecados. Nós Te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, como fazemos todos os domingos, nós estaremos lendo as nossas perguntas, assim também dando as respostas do Catecismo de Heidelberg. Hoje a pergunta 97, e a 98. Nos diz: não se pode fazer imagem alguma? Resposta: não se pode, nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As Escrituras podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Pergunta número 98. Mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para ignorantes? Não. Porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar ao seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva de sua palavra. Que Deus nos abençoe. Nós louvamos a Deus por esses momentos. São momentos diferentes, mas que Deus, acima de tudo, como eu falei no começo, está acima de tudo, de todos, e tem o poder e o domínio sobre suas mãos. Convido a todos, com o Ministério de Louvor, estarmos então entoando e louvando ao Deus Todo-Poderoso, como o Neemias falou, ao Deus grande, ao Deus temível, aquele que guarda a aliança e a misericórdia para todo aqueles que o guardam, a sua palavra e os seus mandamentos. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, amados, mais uma vez reunidos aqui, estamos prontos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, que é o nosso castelo forte, nosso socorro bem presente, nosso escudo em meio a tantas tribulações, o nosso refúgio onde podemos nos abrigar debaixo de suas asas e ali confiar que o temporal vai passar e que estaremos bem com ele. Então vamos começar louvando ao nosso Deus com esse hino de número 155, bastante forte, bastante significante para as nossas vidas. Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus,
sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, de Deus o Verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Glória a Deus por todas as coisas, porque Ele é o nosso castelo forte. Essa música é bem propícia para o que estamos vivendo hoje, né? E ela acalenta muito os nossos corações e nos dá força para continuarmos confiando que Deus está regendo todas as coisas. Vamos continuar alegremente cantando ao nosso Deus. Justo e fiel para todos que o amam, grande e soberano, seu reino e domínio são eternos, compassivo e bom, nos dá a chuva e o alimento, forte e protetor, sua majestade dura para sempre. Mantenha o Senhor, pois Ele salvou. Aleluia, diga Ele é
pertencem a ti. Honra e louvor ao Cristo que venceu. Toda a criação exalte ao Senhor. Justo e fiel para todos que o amam, grande e soberano, seu reino e domínio são eternos. Oh, compassivo e bom, nos dá a chuva e o alimento, forte e protetor, sua majestade dura para sempre. Cantem ao Senhor, pois Ele nos salvou. Aleluia, digo Ele é. Salvação e glória pertencem a ti. Honra e louvor ao Cristo que venceu. Toda a criação exalte ao Senhor. Aleluia, digo Ele é. Salvação e glória pertencem a ti. Honra e louvor ao Cristo que venceu. Toda a criação exalte ao Senhor. Toda a criação exalte ao Senhor. Toda a criação exalte ao Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus nessa noite. Noite de domingo, dia do Senhor, que separamos para louvar o nosso Deus e engrandecer o centro de todas as coisas, o centro do culto, que é Cristo. Esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso
céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai.
satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga da luz da sua doce graça e nos fazer viver. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga da luz da sua doce graça e nos fazer viver. La, 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 la. Amém. Graça e paz, irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e desde já louvar a Deus pelas suas bênçãos, por aquilo que Deus tem derramado em nossas vidas. Era para estarmos reunidos, mas aprove a Deus estarmos hoje distantes uns dos outros, mas unidos pelo mesmo Espírito e no mesmo corpo, o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sua igreja. Eu quero nesse momento convidar os irmãos. Nós, da última vez em que estive pregando nesse púlpito, nós iniciamos a nova série de exposições no livro de Esté. E hoje nós vamos dar continuidade com o nosso segundo momento, e a partir de então nós vamos começar do capítulo 1 até o último capítulo desse livro, se assim Deus nos permitir. Portanto, eu convido você que está em casa, abra a sua Bíblia, acompanhe a exposição do texto sagrado e seja edificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Esté capítulo 1, a partir do verso 1 em diante, nós vamos ler todo o capítulo, são 22 versículos, e consequentemente vamos extrair da palavra de Deus aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Enquanto você abre, eu quero deixar claro que nós devemos tomar consciência de que estamos em um mundo
caído e complexo. Um mundo onde, se quisermos viver de forma sólida e equilibrada, nós temos que ter consciência de que esse mundo não é o ideal, mas é o real, é o que temos. E viver nesse mundo quebrado, nesse mundo repleto de inconsistência e injustiça, deve ter em nosso coração um propósito de glorificar o nome de Deus, mesmo em um mundo caído como o que nós estamos vivendo. O mundo real não é um mar de rosas. Na verdade, é um mundo repleto de inconsistência e injustiça. Um mundo onde o pecado deixou um grande estrago. E na concepção de Agostinho, esse é o mundo ou a cidade dos homens, onde o que impera é a força, o poder, o egoísmo. Mas em se tratando de nós cristãos, embora estejamos neste mundo repleto de inconsistências e injustiças, também fazemos parte de uma outra cidade, ou de um outro país, ou de uma outra pátria, a pátria celestial. Portanto, nós somos cidadãos de dois mundos, o mundo dos homens e o mundo de Deus. A grande questão é como viver entre estes dois mundos, como proceder sendo cidadãos do mundo dos homens e ao mesmo tempo cidadãos do reino celestial. Esse é o grande desafio que o livro de Esther nos traz, e foi o mesmo dilema que os judeus tiveram que enfrentar nesse tempo. Portanto, nós podemos aprender com este livro. Abram as suas Bíblias no capítulo 1 e vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo de número 22. Diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no palácio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho, e de púrpura a argola de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfírio, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizza, Rabona, Bigtar
Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meres e Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Oremos, meus queridos, ao Senhor nesse instante. Quero convidar você a curvar a sua fronte e orar ao Senhor nesse momento. Eterno e gracioso Pai, te louvamos pela tua palavra, te damos graças, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, e que nesse instante, ó Deus, o Senhor esteja falando ao nosso coração, que o teu Espírito nos ilumine o entendimento, para que possamos compreender a tua palavra e por ela sermos lapidados, transformados, edificados. Que nesse momento, ó Deus, a tua palavra encontre guarida em nossos corações pelo poder do teu Espírito. Que o Senhor fale conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o livro de Esther, como já vimos, trata da vida daqueles judeus que permaneceram na Pérsia. Um grupo havia retornado à sua terra natal, porém outros permaneceram em busca, provavelmente,
de novas oportunidades. No entanto, tal postura era também algo perigoso e poderia provocar, como vai acontecer no livro, certas tensões e desafios para os judeus que ali ficaram, principalmente se tratando de uma sociedade pluralista como a que os judeus viviam. E em uma sociedade pluralista sempre existirá tensões e desafios, situações em que nossas convicções mais profundas serão desafiadas, nossa lealdade testada, nosso amor provado. Eram essas as circunstâncias que os judeus estavam enfrentando ao permanecerem na Pérsia. Mas não nos esqueçamos que também nos encontramos entre dois mundos, entre duas cidades, entre dois reinos. Também estamos vivendo a semelhança dos judeus numa sociedade pluralista. E numa sociedade pluralista, como nos diz um estudioso das Sagradas Escrituras, também lutamos para manter uma lealdade que vem em primeiro lugar. Vivemos em meio a uma cultura que constantemente martela aqueles que se levantam em favor da verdade. Não é fácil dizer-lhe, mas é nosso lar, é onde nós estamos vivendo, ou melhor, é onde nós estamos peregrinando. Portanto, o que eu quero nesta noite é que sejamos encorajados, a despeito de todas as circunstâncias que estivermos enfrentando, que sejamos encorajados a permanecermos firmes e convictos de nosso procedimento diante de Deus, mesmo estando no reino dos homens. E eis um desafio, irmãos, a cada um de nós. Não importa quanto tempo você tenha no caminho do cristianismo, não importa a sua idade, seja você jovem ou já avançado em dias, seja você homem ou mulher, todos somos desafiados a permanecermos firmes no mundo em que nós estamos vivendo. Percebam que da mesma forma que a fé dos judeus foi testada aqui, a nossa fé, mais cedo ou mais tarde, também será desafiada. A grande questão é: permaneceremos firmes, permaneceremos com as nossas mais profundas convicções, permaneceremos fincados no Evangelho que fala de Cristo, nosso Salvador, mesmo em uma sociedade pluralista, onde há diversidades de supostos caminhos que nos conduzem a Deus. Espero que na exposição deste livro possamos permanecer, irmãos, e sermos encorajados a permanecermos firmes com as nossas mais profundas convicções no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o capítulo 1 vai montar o palco, vai nos dar a circunstância em que os judeus se encontravam. Portanto, a partir do verso 1 ao verso 9, nós vamos ter aqui claramente a exposição da glória do reino da Pérsia. E podemos pensar já de início que o reino dos homens aparenta de fato ser glorioso e inabalável, mas na realidade não é. Do verso 1 ao verso 9, percebam como o escritor deixa claro aqui, nos mostra a grande glória desse reino. Veja comigo os versos 1 a 9, diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, foi 127 províncias. O reino dos homens aparenta ser esplendoroso, e uma das formas mais comuns de se expor essa glória, principalmente nos primeiros tempos, é mostrar essa glória por meio de grandes e luxuosas festas. E o anfitrião que banca tudo isso, o nome dele, como diz o verso 1, é
Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Eu quero que você observe que aqui nós não temos a descrição de qualquer reizinho. Não, seu reino era vasto. Se você perceber no capítulo 6 de Daniel, no verso 1, o rei Dário nomeia sátrapas para 120 províncias. Portanto, o império desse Assuero era ainda mais vasto. No seu reinado haviam sido incluídas mais 7 províncias. Então o reino dele era ainda mais vasto. E nós enxergamos apenas nesses versículos a extravagância da festa. Assuero de fato sabia como impressionar seus convidados, e nós temos aqui descrito no texto no mínimo 3 grandes festas que vamos estar analisando cada uma delas. A primeira festa, ela está mencionada no verso de número 3. Volte os seus olhos para o verso 3. Diz assim: no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. A primeira festa é mencionada no verso 3, e era basicamente a festa da alta classe. Segundo o escritor, foi 6 meses de festa para esses líderes e príncipes. Todos os poderosos do reino estavam lá. 180 dias, que equivale a 6 meses. Alguns comentaristas pensam que aqui o texto o autor pode estar nos trazendo de fato uma hipérbole para mostrar que a festa foi muito grande. Mas alguns acham que de fato foi uns 180 dias. Mas a verdade, irmãos, é que foi uma festa muito grande e bem demorada. Todos estavam ali, e o propósito, diz o narrador, era para mostrar as riquezas da glória de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Veja o verso 4: então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. O propósito dessa festa era manifestar o esplendor da glória do reinado de Assuero. Agora é impressionante que o autor usa uma expressão mostrou, o que se denota algo que era percebido pela visão, algo externo que se percebia ao olhar. Então ele mostra a grandeza do seu reino, e o seu interesse de fato era propagandear o seu poder por meio dessa festa. Mas não era só uma festa para os príncipes. Tinha uma segunda festa que é mencionada nos versos 5 a 8, que durou 7 dias de festa. Veja o verso 5 a 8. Diz assim: passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã. O povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Olha o que havia nessa festa: havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atados com cordões de linho, e de púrpura argolas de prata, e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfírio, de mármore, de alabastro, de pedras preciosas. 7 dias de festas. Muitos considerariam um período de 7 dias como sendo longo demais para uma bebedeira dessas. Mas não nos esqueçamos que a intenção aqui é dar uma impressão, não sem ironia, claro, dos ilimitados recursos do rei, que podia convidar todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, isto é, o séquito do rei, oficiais e visitantes, assim para os maiores como para os menores, de todas as classes. E onde era o banquete? Ao ar livre, no pátio do jardim do palácio real,
que era uma pequena estrutura de luxo, uma unidade arquitetônica independente para o uso do rei ou do herdeiro desse rei. Até mesmo o chão, diz um comentarista, no qual os convidados pisavam e os assentos nos quais eles se sentavam era feito de coisas que outros anfitriões teriam mantido trancadas em segurança como tesouros preciosos. Não havia ali, irmãos, 2 taças de vinhos idênticas, e o vinho fluía livremente, graças, diz o autor, à generosidade do rei. Veja que essa não foi uma festa pequena, foi uma festa esplendorosa. O objetivo, repito, era para mostrar o seu poder, a sua riqueza, a sua grandeza. Assuero, ele é a própria imagem do poder e da riqueza, que são esbanjados nos seus próprios apetites. Mas não se iludam com essa aparente generosidade. Volte os seus olhos para o verso de número 8. O autor diz: bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Essa aparente generosidade não pode deixar com que não percebamos que aqui está um homem que queria governar cada detalhe da vida dos seus súditos. Até mesmo a quantidade de vinho que cada pessoa poderia beber foi estipulado por este homem. Na verdade, os historiadores dizem que Assuero era um homem extremamente rigoroso, um homem que queria dominar todas as coisas. E aqui nós estamos vendo uma espécie de generosidade, contudo, desde que as pessoas cumpram os requisitos que este homem está decretando. Portanto, Assuero tenta dominar, controlar todas as decisões e ações dos seus súditos, e até a bebida deveria ser segundo a sua determinação. Ora, obviamente isso nos leva a refletir que quando alguém tem poder, esse alguém vai querer dominar tudo e todos. Foi assim que aconteceu em todos os regimes autoritários que o mundo já viu. Nós devemos ter compreensão, irmãos, de que apesar da glória que Assuero mostra aqui, apesar da generosidade, ele era um homem extremamente dominador. Além dessas 2 festas, nós temos também a terceira festa, que foi promovida pela rainha Vasti. No verso 9 está escrito: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ora, se o rei está dando uma festa, a primeira dama também deveria dar uma festa, e ela estava reunida ali com as mulheres, com certeza também aproveitando e utilizando os recursos tão amplos que o reino proporcionava. E, ironicamente, todos esses recursos foram recursos que foram conquistados graças aos impostos das províncias. Em outras palavras, irmãos, aqui os próprios súditos estavam bancando toda essa extravagância. Ora, isso nos leva a refletir, irmãos, que, como penso, nada neste mundo ou nada nesta vida é de graça. Alguém sempre paga por aquilo que estamos utilizando. Então, na terceira festa, a rainha Vasti começa a promover a festa com as mulheres na casa real do rei Assuero. Até aí tudo está correndo bem, mas a partir do verso 10 nós começamos a perceber certas ambivalências nesse reino supostamente inabalável.
começamos essa exposição afirmando que os reinos dos homens são aparentemente gloriosos e imperturbáveis, mas essa parece ser a intenção do autor do livro. Parece que ele quer mostrar que esse aparente poder não é aquilo que evidencia. E aí nós temos aqui no livro aquilo que um comentarista chama de uma dupla resposta para aqueles que são tentados à assimilação ou ao desespero. Porque diante dos reinos dos homens, nós nos comportamos de duas maneiras: ou nós assimilamos o reino e passamos a viver as regras do reino, ou nós nos desesperamos. Mas ao invés disso, diz esse comentarista, nós temos que perceber que o autor do livro vai nos trazer primariamente dois ensinos, ou duas instruções, ou princípios que precisam ficar claros em nossas mentes. Em primeiro lugar, o autor satiriza o império, zombando de sua alegação de poder e autoridade. Nós vamos ver isso a partir do verso 10. A constância do reino, a partir do verso 10, parece tremer, e o autor está aqui de certa forma zombando dessa suposta grandeza e majestade do reino de Assuero. E em segundo lugar, como também tivemos a oportunidade de ver na introdução do livro, o livro de Esté tem como objetivo nos mostrar que Deus está constantemente operando neste mundo de uma maneira totalmente diferente. Como sabemos, não há nenhuma menção do nome de Deus, não há a manifestação de nenhum milagre como aconteceu no Êxodo, não há poderes sendo expostos aqui, mas há um Deus que está agindo de uma maneira diferente, nos bastidores, conduzindo cada fase, cada assunto, cada decisão que aconteceu nesse vasto império. E portanto, a partir do verso de número 10, nós vamos ver a certa instabilidade desse reino. Ao sétimo dia, olhe para o verso 10. Estando já o coração do rei alegre do vinho, é um eufemismo para alguém que estava bêbado, mandou a Meumã, Bizta, Rabona, Bigtá, Abacta, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. E a partir daí, nós vamos ver que uma mulher, apenas uma mulher, expõe a vulnerabilidade do reino dos homens. Ora, o grande rei Assuero, que governava sobre todo o mundo conhecido e gozava de recursos ilimitados, não obstante a tudo isso, era vulnerável. Olhemos a cena. O grande rei Assuero vinha bebendo por 7 dias seguidos e, consequentemente, já estava alegre, já estava passando da conta. E desse modo ele, com certo exagero, porque ele pede para 7 eunucos trazer a rainha, ele poderia pedir apenas um, mas ele, com certo exagero, pede e envia 7 eunucos para intimar sua rainha Vasti. Ela deveria comparecer usando sua coroa real, para que os nobres e demais pessoas pudessem admirar sua beleza, conforme os versos 10 e 11 deixa claro. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, os seus eunucos, que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar, veja bem novamente a expressão mostrar, aparece no verso 4, mostrou. Esse rei se preocupava muito com a aparência, com as coisas
externas. Isso vai ficar evidente de acordo com a exposição dos outros capítulos. Mas para mostrar aos povos, aos príncipes, a formosura dela, pois era em extremo formosa. Mas o que aconteceu? No verso 12: porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Os comentaristas têm debatido sobre o porquê Vasti não quis comparecer ao chamado do rei. Alguns acreditam que ela estivesse de certa forma desfigurada e que por isso não estaria bem apresentável. Outros, como rabinos judeus, pensam que a recusa deu-se pelo fato de que o rei teria chamado-a para que ela se apresentasse nua diante dos príncipes. Desse modo, alguns rabinos entendiam a expressão usando a coroa real como sendo apenas com a coroa real. No entanto, irmãos, parece-nos que a recusa da rainha deu-se pelo fato de não se sentir de não se sentir à vontade de se expor para um grupo de homens bêbados. Ela simplesmente não queria se apresentar para os homens que com certeza já estavam bêbados. E nesse sentido, a ordem para que sua esposa aparecesse vestida com suas finas roupas reais era ofensiva. Ela seria tratada, dizem alguns, como uma boneca, um mero objeto que existe para o prazer e a exibição do poder do rei. Ele queria mostrar sua beleza para os príncipes e para os povos. Da mesma maneira que ele mostra o seu poder com todos os objetos valiosos que ele tem, Vasti seria mais um para ser exposto ou exposta diante dos príncipes. Mas o que me deixa impressionado, irmãos, ao ler esse texto, é que o poder do rei, que parecia um poder ilimitado e absoluto, encontra em Vasti um obstáculo. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Percebam a ironia aqui, irmãos. A lei, ela era capaz de obrigar as pessoas a beberem quanto quisessem. As pessoas deveriam cumprir exatamente aquilo que a lei ditava, mas essa mesma lei não podia, afinal, obrigar a rainha, obrigar a esposa do rei a ser tratada como um objeto sexual. E nesse sentido, a ironia é essa: uma simples mulher se ergue diante do império e diz um não, e esse não foi suficiente para abalar as bases, as estruturas do império com a sua recusa. Nesse sentido, Vasti mostrou que o império dos homens não é absoluto. Claro, vai ter consequências, mas ela mostrou que o poder do rei, o poder dos homens tem limites. Qualquer homem que esteja no poder, ele tem limites. Uma simples mulher, com a sua recusa, diz não ao rei, e isso foi suficiente para abalar todo o reino de Assuero. Então, o que fazer diante disso? O que fazer diante desse ato de recusa? O que fazer diante dessa desobediência escancarada diante dos convidados, dos príncipes, das autoridades e de boa parte dos povos que estavam nessa festa? E agora? O que aconteceria? Alguns pensam aqui, como os sábios, com a posição dos homens dentro de suas próprias casas. Como as mulheres se comportariam vendo a má ação de Vasti
como a vida dos cidadãos ia, a partir daquele momento, ao perceberem a recusa de Vasti em obedecer o mandato do rei. Rapidamente, os sábios do rei foi convocado. No verso 13 a 15, nós temos aí a convocação que o rei faz para tratar desse assunto diante dos sábios. Impressionante, irmãos, é que quando você estuda a história dos medos e dos persas, era comum que esses homens tomassem decisões importantíssimas no reinado no meio de festas ou de bebedeiras como essas. E o que é de impressionar é que muitas vezes as decisões tomadas nessas festas com muita bebida eram muito mais importantes do que as decisões tomadas quando eles estavam sóbrios. E aqui nós podemos perceber a ironia da suposta sabedoria desses conselheiros diante do rei. Verso 13 a 15 diz assim: então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais achegados a eles eram Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marzem e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Eis a questão que era para ser trabalhada dentro desse conselho. E agora, aconteceu, ela se recusou, eles estavam preocupados, e os mais achegados ao rei, com certeza aqueles príncipes que ele tinha certa confiança, vão estar agora aqui aconselhando o rei diante de uma urgente necessidade. E quem toma a palavra aqui no verso 16 em diante é Memucã. E aí vejamos o conselho dos sábios, dos versos 16 a 18. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Era comum os reis se cercarem de homens sábios para se aconselharem em tempos de necessidade. No entanto, na Pérsia, como sugerem alguns comentaristas, eu já disse, as decisões eram tomadas regradas de muito vinho, de muita bebida. Na verdade, essas decisões eram tomadas muitas vezes não com critérios, mas por impulso. E aqui nós estamos percebendo uma situação delicada, mas sendo tomada decisões impulsivas e sem ponderação. No verso de número 16 ele diz: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei. E alguns pensam, será que eles estão preocupados com o rei, ou se estão preocupados com as suas próprias casas, com as suas próprias famílias? Será que eles estão preocupados de fato com o rei Assuero? Ou será que a preocupação é como é que minha esposa vai reagir diante do exemplo da rainha Vasti? Mas a questão é que Memucã dá um conselho, e no verso 17 ele diz: porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão ao seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. As consequências da atitude de Vasti nos versos 10 a 20: ela foi, irmãos, despojada do seu título. O rei segue o conselho de Memucã, quando no verso 18 ele diz: hoje mesmo as províncias da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação.
Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real. Obviamente que Memucã está pensando no seu próprio pescoço, porque se ele pede um conselho ao rei e o rei não torna isso uma lei, e de repente o rei volta para Vasti, e Vasti toma conhecimento da intenção de Memucã, com certeza a sua cabeça iria rolar. Para garantir e livrar a sua própria pele, ele diz: faça um edito, faça uma lei de acordo com a lei dos medos e dos persas. Essa lei, como nós bem sabemos, é irrevogável, e dessa forma Memucã com certeza manteria a sua vida. Então ele exige isso do rei, e o impressionante é que o rei, sem pensar, automaticamente autoriza esse decreto. Nós vamos perceber que Assuero, ele não era um homem dado à reflexão, ele tomava decisões por impulso, decisões importantes sem pensar. A única coisa que esse homem pensava era nele mesmo, no seu orgulho, no seu poder. Era a única coisa que ele conseguia pensar. E quando o homem é assim, cheio de poder, ele começa a agir conforme seus próprios interesses, conforme as suas próprias vontades. Então o rei promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Verso 19. O que é essa expressão, o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela? Talvez alguns digam mais bonita, e de fato a rainha Vasti era muito bonita, mas a ideia aqui está relacionada à sua postura de não atender ao chamado do rei. Para os príncipes e os sábios, teria que ter no lugar de Vasti uma mulher que se submetesse aos caprichos do rei, que se submetesse à sua vontade. Era essa a ideia de uma que seja melhor do que ela, uma mulher que sirva ao rei de forma passiva, que não se oponha ao rei. Essa era a ideia que os sábios queriam. Então, quando for ouvido, verso 20, o mandado que o rei decretar em todo o seu reino vasto que é, todas as mulheres, veja o pensamento desses homens, darão honra a seu marido, tanto mais importante como menos importante. Então nós vemos aqui que a posição de Vasti, a sua recusa em se submeter aos caprichos do rei, teve consequências. Ela foi despojada do seu título, sua atitude trouxe consequências. O interessante é que ela não mudou as coisas, ela não libertou ninguém, e nesse sentido, diz Duguid, pragmaticamente, Vasti é um modelo de como não fazer as coisas dentro do império. Esté, a partir do capítulo 2, teria de ser muito mais cuidadosa e sutil ao lidar com o império, se ela quisesse acalmar a situação. Mas nesse momento, Vasti sofre as consequências da sua recusa. O reino dos homens, ele não aceita o não. É impressionante percebermos que o reino começa, o autor começa falando da generosidade do rei, da sua festa, da sua aparente liberalidade. As pessoas bebiam, as pessoas se divertiam, mas aqui nós estamos vendo do desenrolar da história um homem ávido por poder e domínio, que todas as coisas ou todas as pessoas deveriam se curvar diante dele. O conselho, verso 21, pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã.
Agora imagine a ironia de tudo isso. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. É irônico isso. Se eles estavam preocupados em que essa notícia ia avançar no império, eles tomaram as devidas precauções para que isso de fato acontecesse. Foi espalhado nas províncias um decreto. Que decreto? Qual foi a situação que determinou esse decreto? A recusa de Vasti em atender a demanda do rei. E ironicamente, a preocupação de o império saber foi agora por eles, de fato, garantido que o império iria saber do ocorrido nessa festa. E o impressionante é que o rei quer estabelecer que em cada lar o marido seja o senhor. Ser autoridade na nossa casa não é algo que o império pode estabelecer. Não é algo. Você percebe um homem que quer dominar todas as coisas, quer dizer, entrar nas casas dizendo que o marido é senhor daquela casa. Ele quer intervir em todas as situações da vida. Obviamente, irmãos, ele não tem essa competência. Se ele tivesse, Vasti não tinha feito o que fez. Ela teria permanecido fiel e submissa a ele. Mas uma mulher, apenas uma mulher, fez com que o império todo ficasse em polvorosa. Quando ela diz não, isso abala a estrutura desse poderoso império. Veja, irmãos, esse é o reino dos homens no qual nós vivemos. Homens cheios de poder que tomam decisões por impulso. Homens que não aceitam não como resposta. É nesse império, é nesse reino que nós estamos vivendo. Portanto, o primeiro capítulo de Esther nos ensina muitos princípios importantes para o nosso crescimento espiritual. E eu quero estabelecer aqui alguns princípios para que sejamos edificados à luz do livro de Esther. E o primeiro é que esse capítulo 1, ele nos ensina que por mais glorioso que o reino dos homens possa aparentar, eles são na verdade vulneráveis. Vimos aqui, irmãos, que uma mulher mostrou a vulnerabilidade de um império vasto e poderoso. E não é apenas algo simples. O autor está mostrando que o aparente poder desse reino não é imbatível. Na verdade é vulnerável. Existem vulnerabilidades e fraquezas em todos os impérios dos homens, e o de Assuero não era diferente. Eles podem se abalar, e na verdade os reinos passam. O rei do Egito passou, a Babilônia passou, os medos e persas passaram, os reinos da Grécia passaram, os reinos dos romanos passaram, os reinos dos homens passarão, porque apenas um reino é inabalável, é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único reino nesse mundo que não se abala é o reino de Jesus Cristo, porque Ele não governa em um trono humano feito por mãos humanas, Ele governa no trono do céu. Esse rei está governando agora todas as coisas conforme o poder da sua vontade. Ele continua no seu trono, gerindo as nações, regendo os povos pelo poder da sua palavra. Portanto, todos os reinos humanos se abalam e finalmente passarão, mas o reino de Cristo permanecerá para sempre. Segundo, este capítulo nos ensina a não ficarmos desesperados, mas pelo contrário, devemos aprender a descansar, devemos aprender a esperar
no poder e na sabedoria de Deus. Deus não é apenas poderoso, Ele é um Deus sábio. Deus não é mencionado em nenhum capítulo do livro, mas isso não significa que Ele não está agindo. Ele está agindo em todo o livro. Ocupado, Deus está extremamente ocupado como diretor invisível da história, organizando todas as coisas para o bem do seu povo. Deus não estava inerte aqui. Não é por acaso que as coisas estão acontecendo. Não é por acaso que o rei deu essa festa para mostrar a sua grandeza. Não é por acaso que Vasti se recusou a ir à presença do rei. Não é por acaso que os sábios, em sua, entre aspas, sabedoria, decretam ao rei para que dê um lugar da rainha a uma outra mulher. Não é por acaso que o rei decide atender a esse conselho. Não é por acaso. Deus, o autor invisível, está conduzindo todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. É assim em nossas vidas, irmãos. Nada acontece por acaso. Por mais que você e eu não vejamos ações extraordinárias de Deus, Deus está controlando cada faceta da nossa existência, e Ele continuará fazendo isso até os confins do mundo. A nossa vida não está aqui por acaso. Deus está no controle. Talvez você se pergunte onde está Deus em tudo isso. Mais uma vez as igrejas sendo fechadas, mais uma vez um decreto que impossibilita as reuniões físicas. Não se esqueçam, Deus continua no comando de todas as coisas. Ele é Senhor. Portanto, segunda coisa que aprendemos nesse capítulo é: descanse na sabedoria de Deus. Deus não é apenas poderoso, Ele é sábio. Ele sabe o que está fazendo. Como diz o profeta Isaías, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus planos são muito mais altos, muito maiores do que os nossos planos. Terceiro, o reino dos homens, embora tenha certa aparência com o reino de Deus, contudo, são também diferentes. Existem similaridades. Da mesma forma que Assuero governa e tem leis e decretos, Deus também governa com leis que precisam ser obedecidas. Obviamente, a recusa em obedecer às leis de Deus geram consequências, e consequências não transitórias, mas consequências eternas. No entanto, existem distinções grandiosas também. Sua lei, por exemplo, não é uma lei para o seu capricho, mas é uma lei benéfica para os homens e mulheres. E diferente desse homem que decretava leis com base em sua impulsividade, Deus não age dessa maneira. Suas leis são boas, diz o apóstolo Paulo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus nunca vai fazer conosco o que Assuero fez com as pessoas, usá-las. Na verdade, irmãos, esse rei grandioso que habita em um alto e sublime trono, ele não nos usa de forma egoísta, mas ele nos chama a um relacionamento profundo com ele de amor. Ele ama cada um do seu povo. Ele não nos usa. Este homem oscilava em sua bebida, era um homem à mercê dos seus prazeres, das suas impulsividades. Era um homem que estava agindo por impulsividade e conveniência. Era um homem que pensava apenas nele mesmo.
Quanta diferença há entre o rei Assuero e o nosso rei Jesus. Jesus Cristo veio, irmãos, para dar a vida pelo seu povo. Ele reina com justiça, ele reina com sabedoria. Ele não reina com base em seus próprios interesses, mas pelo contrário, ele fez tudo pensando no bem da sua igreja. Na verdade, Jesus Cristo é o exemplo. Enquanto o rei decreta para que cada homem seja senhor do seu lar, o Senhor Jesus Cristo nos conclama a imitá-lo, mas não sendo uma autoridade qualquer, pelo contrário, nós deveríamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se sacrificou por ela. Enquanto a esposa do rei era vista como um objeto a ser exposto, Jesus nos convida a mim e a você a sermos como ele. Ao invés de usar, devemos amar, zelar, a ponto de nos sacrificarmos pelo bem da nossa esposa, conforme diz Paulo em Efésios capítulo 5, versículo de número 22 em diante. São essas as diferenças entre o reino dos homens e o reino de Deus. E em último lugar, nós tiramos desse primeiro capítulo que o reino dos homens é um reino extremamente baseado nas aparências. No verso 4 o texto diz: mostrou as riquezas. No verso 11 diz: para mostrar aos povos e os príncipes a formosura dela. O reino dos homens é baseado no exterior, enquanto o reino de Deus começa em nossos corações. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. Foi essa verdade que Jesus veio trazer, que o reino dos homens é aparente. Isso pode até gerar em nós uma preocupação ou uma tentativa de nos assimilarmos com o mundo, mas não se esqueça, esse mundo passa, bem como a sua aparência, mas os que seguem a vontade de Deus, diz o apóstolo João, permanecerão para sempre. O meu desejo, irmãos, é que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos faça permanecermos firmes, convictos do Evangelho, mesmo em uma sociedade pluralista como estamos vivendo. Que Deus nos mantenha firmes, que Deus nos sustente pela sua graça e pela sua bondade. Eu quero convidar você nesse instante a dobrar, curvar a sua fronte, estar orando ao Senhor nesse momento, pedindo a Deus a sua graça e a sua bondade. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, te damos graças pela tua palavra. Somos, ó Deus, desafiados a continuarmos servindo ao Senhor mesmo no reino dos homens, reino de injustiça, de instabilidade, mas que nós, ó Deus, como cristãos que somos, cidadãos do reino celestial, possamos viver uma vida que exalte o teu nome, que glorifique o teu nome. Ajude-nos, ó Deus, sustente-nos pela tua mão poderosa, nos faça enxergar, ó Deus, a transitoriedade da glória humana, e que possamos, ó Deus, fitar os nossos olhos na glória grandiosa e inabalável do teu reino. Eu peço isso, ó Deus, e em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós vamos nesse momento fazer a oração. Eu quero convidar também os nossos irmãos para estarem orando pelos aniversariantes desse mês, do mês de março. A nossa irmã Cleonice completou ano dia 2, o diácono Carlos dia 5, Ruth dia 6, Andriel completa ano hoje, e amanhã Gabriel dia 8 está completando mais um ano de vida, e nós vamos estar orando por esses irmãos e também agradecendo por este momento, por este culto na presença do Senhor. Oremos, queridos. Amado Deus e gracioso Pai,
Nós queremos te dar graças mais uma vez pela tua bondade, pela tua fidelidade. Queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e nos amparado. A tua mão, ó Deus, tem estado conosco durante toda a nossa vida e estará conosco para sempre. Queremos, ó Pai, nesse momento apresentar a vida dos nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida. Pedir, ó Deus, que o Senhor sustente, os anime e os fortaleça. Que a tua bênção repouse sobre cada um deles, não somente sobre eles, mas também sobre as suas respectivas famílias. Pedimos a tua bênção, ó Deus. Queremos também te agradecer por este culto em tua santa presença e te damos graças pelo teu amor e cuidado, em nome de Jesus, amém, amém. Recebam a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém, amém. Nós vamos passar, irmãos, para os avisos da semana. Nós, o Conselho, estamos acompanhando o desenrolar dos acontecimentos aqui no Estado e, tendo alguma mudança, o Conselho estará comunicando aos irmãos dessas mudanças. Enquanto isso, nós seguimos aí as recomendações aí e o decreto do Estado. Então os irmãos estejam orando e apresentando o nosso Estado e nossa cidade diante de Deus, e que Deus esteja abençoando a nossa vida. Nós teremos na quinta-feira, se Deus assim permitir, estaremos trazendo doutrina. Nós vamos seguir esse mesmo caminho. Então os irmãos estejam aí preparados para a glória do Senhor. Estejam em oração. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Levantarei as minhas mãos em adoração.
adorar.